Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar sobre ponto médio de um segmento de reta e baricentro do triângulo. Então vamos à nossa aula. As habilidades a serem desenvolvidas é calcular o ponto médio em um segmento de reta no plano cartesiano, calcular o baricentro do triângulo no plano cartesiano. Ponto médio de um segmento de reta, é isso que nós vamos falar agora. Então, o ponto médio M, XM, YM, do segmento de reta formado pelos pontos A, XA, YA e B, XB, YB, é o ponto que separa este segmento em dois segmentos de tamanhos iguais, tá? Então, aqui nós temos o nosso gráfico. No gráfico, a gente vai ter o X de A e o Y de A. Eu vou ter o X de M, o Y de M, o X de B e o Y de B, certo? Se vocês olharem bem, nós temos um segmento de reta e esse segmento de reta tá dividido em dois pedaços iguais com o ponto M, certo? Então, para encontrar o ponto M, que seria o ponto médio, o que a gente vai fazer? Somar o x do ponto A mais o x do ponto B e dividir por 2. O y do ponto A mais o y do ponto B e dividir por 2. Ponto médio, meio, divido por 2, tá? Beleza? Então, vamos lá. Simples, né? Vamos para um exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio, XM e YM, que é o ponto médio do segmento AB, onde A é 7 e 6 e B é 3 e 8. Então, se eu quero achar o X de M e o Y de M, o que eu tenho que fazer para achar o X? Somar o meu XA com o meu XB e dividir por 2. Certo? Então, aqui eu só coloquei os pontinhos para a gente organizar aquilo que a gente tem. Então, nós sabemos o A, o B e queremos descobrir o M, que está no meio de A e B. Então, o meu XA é 7, o meu XB é 3, dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o ponto médio entre 7 e 3 é o 5. O Y de M é o X, o Y de A, que é 8, que é 6, mais o Y de B, que é 8, dividido por 2. Então, 14 dividido por 2, que é 7. Então, nós encontramos aqui o ponto M, certo? Que é o ponto médio do segmento AB. Então, o meu Y é 5 e o meu X é 5 e o meu Y é 7. Então, o meu par ordenado é 5 e 7. Uma outra variação do ponto médio é essa aqui. Determine as coordenadas do ponto A. Então, aqui ele quer que a gente descubra o ponto A, que é extremidade do segmento da reta AB. Sabendo que o ponto médio deste segmento é M, 3 e 4, e a outra extremidade é o ponto B, 5 e 2. Então, aqui, a gente tem o ponto médio, a gente tem o ponto B e a gente quer descobrir o ponto A. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula do ponto médio, o que eu vou ter? O meu X de M, que nesse caso é 3, o meu X de A, que eu não conheço, o meu X de B, que no caso é 5. Pessoal, substituir os valores que eu tenho. O que eu quero descobrir? X de A. Então, se eu quero descobrir X de A, eu preciso deixar o X de A sozinho, certo? Para eu deixar o X de A sozinho, eu tenho que passar todo mundo para o outro lado do igual, invertendo a operação daquilo que ele está fazendo, deste lado do igual. Então, aqui nesse caso, olha, o 2 está dividindo X de A mais 5.
A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, isso quer dizer que esse 2 que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Uma outra maneira da gente pensar isso é como... e só podemos pensar porque aqui tem uma igualdade, dizendo que este lado é igual a este, é multiplicar em cruz. Então, aqui embaixo é como se tivesse o número 1, eu vou fazer 3 vezes 2 e 1 vezes todo mundo que tá aqui, tá bom? Pode ser um jeito também, tá? Que aí você chega aqui, nisso aqui, ó. Também da mesma forma. Aí eu tenho 3 vezes 2, que é 6, x de A mais 5. O x de A tá sozinho? Não, ele tá acompanhado de um mais 5. Vou mandar esse mais 5 para o outro lado. A operação inversa da soma é a subtração. Então, vai ficar 6 menos 5 igual a x de A. 6 menos 5 é 1, certo? Então, aqui, lembre, é multiplicação? Não, né? É uma subtração. Onde eu vou pegar sempre o sinal do maior. Então, aqui o sinal do maior é positivo, por isso, 1 positivo, tá? Agora, o y de B, o y de M eu tenho, que é 4. O y de A eu não conheço. O y de B eu sei que é 2, dividido por 2. Então, aqui 4 vezes 2, que é igual a y de A mais 2. Preciso deixar o y de A sozinho. Então, esse mais 2 que está aqui somando, ele vai para o outro lado, subtraindo. 8 tira 2, 6. Então, meu y de A é 6. Já encontrei o meu par ordenado. É 1 e 6. Então, meu par ordenado A é 1 e 6. Pro, se eu quero conferir se está certo, eu consigo? Você consegue fazer a provinha real. É só você pegar, não é? Para eu achar o ponto médio, não é A mais B dividido por 2? Então, 5 mais 1 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Então, esse ponto que eu encontrei está correto. Ele realmente é a extremidade A, certo? Onde a gente vai ter o ponto médio, 3 e 4. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouquinho de baricentro. Então, vamos lá. Baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção das 3 medianas, ou seja, as medianas relativas aos vértices A, B e C. Lembrando, vértices são os pontinhos do meu desenho aqui, certo? Ó. Então, aqui é o meu vértice A, meu vértice B, meu vértice C. Então, mediana, certo? Então, eu tenho aqui meu vértice A e a gente vai lá, a mediana relativa a esse vértice. Quando a gente vai olhar, é esse lado aqui, certo? Do lado BC. Então, o ponto A vai encontrar o meio do lado BC. O meu ponto B, ele vai encontrar o meio da reta de A a C. E o meu ponto C, ele vai localizar o meio da reta AB, certo? E aí, quando a gente vai ter aqui no meio o cruzamento das 3 retas, que é o ponto de intersecção, esse aqui é o meu baricentro, que aqui, no caso, ele está sendo representado pela letrinha G, certo? Então, o baricentro é o meu x de G. Então, ele é o ponto de intersecção das retas que saem dos vértices até o outro lado, encontrando a reta oposta a esse vértice, tá bom? Então, vamos lá. Na figura, o baricentro representado por G é o ponto de intersecção das medianas. Então, aqui A, aqui eu não coloquei, mas aqui é o ponto M, B, N e C com P, tá bom? E aí, pra gente achar o baricentro, também é simples. É só, como são 3 pontos, eu vou somar esses 3 pontos e dividir por 3. Então, x de A mais x de B mais x de C dividido por 3, y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Aí, calcular o baricentro do triângulo cujos vértices são os pontos 2, 1, menos 3 e 5,
4 e 3. E ele quer o baricentro, né? Então, o baricentro é o ponto. Vamos lá. Então, para a gente descobrir o x de G, né? O x do meu baricentro, eu vou pegar o 2 mais menos 3 mais 4. Lembrando, a gente tem dois sinaizinhos juntos, eu preciso usar como se fosse a regrinha da multiplicação. Mais com menos, menos. Então, eu vou ter 2 menos 3 mais 4. E 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 mais 4 vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o meu baricentro do triângulo ABC é 1, certo? O x dele é 1. Agora, vamos achar o y. O y dele. Então, aqui, o y de A mais o y de B mais o y de C. Juntando todo mundo, eu tenho 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, o y desse baricentro é 3. Então, o meu ponto G, no caso, é 1 e 3, certo? 1 do x e 3 do y. E aí, gente, aqui eu vou mostrar para vocês o desenho, se eu fosse montar esse triângulo. Então, aqui, ó, tem o meu ponto A, onde a gente tem, ó, 2 e 1. Meu ponto B, onde a gente tem menos 3 e 5. O meu ponto C, onde a gente tem 4 e 3. Então, olha, quando a gente cruza do vértice A até ao meio da reta entre B e C, eu pego o meu B, traço, ó, ele tá cortando ao meio a reta entre A e C, e o meu ponto C também vai cortar ao meio o AB, né? Cortar ao meio a mediana, certo? Nós estamos achando a mediana. E aí, onde cruza essas três retas, ele é denominado o baricentro. E nesse caso, a gente encontrou que o baricentro é 1 e 3, ó. 1 do x e 3 do y, certo? Beleza? Então, esse é o nosso desenho do triângulo ABC. Uma outra variação é, em uma cidade, serão instaladas torres de telefonia para resolver o problema com falhas na rede e no sinal para os celulares. Acontece que as posições dessas torres foram planejadas de modo que o centro da cidade coincida com o baricentro do triângulo com vértices em A, B e C. Então, o centro da cidade tem que coincidir com o baricentro. Então, é o baricentro do triângulo, beleza? Que são as localizações das torres. Para escolher a posição das torres, definiu-se a prefeitura como a origem do eixo. Então, a prefeitura é a origem do eixo. E o centro da cidade se localiza no ponto 1 menos 1. Então, esse 1 menos 1 nada mais é do que a prefeitura que está no centro desta cidade. Certificaram-se que as localizações dos pontos A e B seriam A, 12 menos 6, B, menos 4 menos 10, sendo assim, qual deve ser a localização do ponto C? Então, ele tem a prefeitura que está no centro da cidade, que é o baricentro desse triângulo, ele tem o ponto A e o ponto B. Então, a gente vai ter que descobrir o ponto C. Então, foi o que eu trouxe aqui de informação. A gente precisa descobrir o ponto C, então, para ordenado, as coordenadas, né, x e y. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula do baricentro, eu vou ter o x de G, que nesse caso é 1. Eu tenho o x de A, que nesse caso é 12, o x de B, que nesse caso é menos 4, e eu não conheço o x de C. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma divisão e tenho aqui em cima uma soma, né, e subtração. Então, primeiro, eliminar esse 3 daqui. Então, esse 3 que está dividindo, ele vai multiplicar. Então, 3 vezes 1, certo? Aqui,
Lembrando, 2 sinaizinhos grudadinhos, eu preciso lembrar da regra da multiplicação, mais com menos é menos, então 12 menos 4 é 8, beleza? Mais x de c. Eu preciso deixar o x de c sozinho. Então, o que eu preciso fazer com esse 8? Mandar ele para o outro lado do meu igual. Quando ele vai para o outro lado do meu igual, o sinal dele é trocado. Se ele está somando, quando ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, 3 menos 8, menos 5. Aqui, lembrando, não é multiplicação. Então, se não é multiplicação, quando eu tenho sinais diferentes, ó, porque esse é positivo e esse é negativo, eu vou sempre subtrair e conservar o sinal do maior. Aqui, no caso, o sinal do maior é o menos, porque menos 8, e 8 menos 5, 8 menos 3, desculpa, é 5. Beleza? Então, o meu x de c é menos 5. A mesma coisa a gente vai fazer com y. Eu conheço o y do baricentro, no caso é menos 1. Conheço o y de A, que é menos 6, o y de B, que é menos 10, e não conheço o y de C, dividido por 3. 3 vai passar para o outro lado, que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, menos 1 vezes 3. Aqui, 2 sinaizinhos grudadinhos, a gente vai transformar em um só. Tem que lembrar da regra de sinal da multiplicação. Então, mais com menos é menos. E aqui eu vou ter menos 6 com menos 10. Os sinais são iguais. Então, não é multiplicação. Os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, eu vou somar esses valores e conservar o sinal. Então, 6 com 10 vai dar 16, vou conservar o sinal dele, que é negativo, então menos 16. Esse menos 16, ele está me atrapalhando aqui, porque eu quero achar o y de c, preciso deixar ele sozinho. Quando ele troca de lado, ele vai positivo, certo? Aqui, a mesma coisa, ele não é multiplicação, então eu tenho que lembrar que se não é multiplicação, os sinais são diferentes, eu sempre subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 16 menos 3 é 13, o sinal aqui do maior, positivo. Então, 13 positivo. Beleza? Então, o meu ponto C vai ser menos 5 do y e 13, desculpa, gente, menos 5 do x e 13 do y. Obrigada, espero ter ajudado vocês um pouquinho e qualquer dúvida pode escrever aí no YouTube, né? Ou encaminhar por WhatsApp. Beijos!